Na soma de A com B, vetor A com vetor B igual a C, o vetor A tem módulo de 12 metros, então aqui é o 12 metros, e um ângulo de 40 graus no sentido anti-horário em relação ao semi-eixo positivo x. Então o sentido anti-horário, lembra? Um sentido assim, né? Aqui, ó, sentido anti-horário em relação ao semi-eixo positivo x, positivo. E o vetor C tem módulo de 15 metros e um ângulo de 20 graus, também no sentido anti-horário, anti-horário, continua sendo anti-horário, só que em relação ao semi-eixo x negativo. Olha só, tem uma novidade nesse problema aqui, né? Ele pegou o lado negativo do semi-eixo positivo para medir esse ângulo de 20 graus. Determine letra A o módulo de B e letra B, né, o ângulo de B em relação ao semi-eixo x positivo. Bom, então a partir do A e do C eu tenho que descobrir quem é o B, né? Eu sei que A mais B é igual a C. Então nessa questãozinha é muito importante que você faça o desenho, né, dos dois vetores A e C e ache as componentes, porque quando a gente soma vetores, fica muito mais simples somar as componentes dele. Então o primeiro passo aqui, ó, é determinar o módulo da componente AX e o módulo da componente AY, ok? O módulo da componente AX, percebe aqui, ó, AX tem um ângulo encostando nela, então ele é com um ângulo, então vai ser A, que é 12, vezes o cosseno de 40 graus. Enquanto o módulo de AY é sem ângulo, vai ser A, que é 12, vezes o seno de 40 graus. Fazendo essas contas aqui, a gente vai ter os 9,2 metros e 7,7 metros. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, para achar o Cx e o Cy, tá? A gente tem que determinar as duas componentes dele também, ó. Quanto que é o Cx, quanto que é o Cy. Aqui é o mesmo esquema, ó. O 20 graus está encostado no Cx, então o Cx é com ângulo. Só que ele aponta no sentido negativo, então vou voltar o negativo aqui, ó. Ele vai ser menos C, que é 15, vezes cosseno de 20 graus. E aqui o Cy, né? Ele vai ser menos 15, o Cy é sem ângulo, ó, vezes seno de 20 graus. Fazendo essas contas aqui, a gente vai ter o seguinte: menos 14,1 metros, opa, a unidade aqui, e menos 5,1 metro. Então a gente tem a componente x e y. Então a gente pode escrever os dois vetores em função dos versores, né? Tanto A quanto C. Fazendo isso, a gente vai ter o seguinte, né? Que o A, eu apaguei meu desenho porque não ia precisar dele, né? O A, ele vai ser, tudo é positivo aqui, né? 9,2i mais 7,7j, ok? Enquanto o C, né? O C, ele vai ser menos 14,1i menos 5,1j, ok? Então eu consigo achar, ó, qual é a componente bx e by, né? Porque o b eu sei que vai ser o seguinte: o b vai ter uma componente bxi mais uma componente byj, ok? Então eu sei que 9,2 mais bx, vamos aqui, ó, achar a nossa primeira relação, né? 9,2 mais bx tem que dar menos 14,1. Claro, é só passar esse 9,2 subtraindo, né? Que a gente determina bx. Então bx vale, ó, 14. Isso aqui vai dar menos 23,3 metros. E eu vou ter aqui também o seguinte, né? Que 7,7 mais by vai ter que dar o cy aqui, ó, menos 5,1, ok? É só passar esse 7,7 subtraindo, eu vou ter que o by vale 12, menos, né? 12,8 metros. Bom, agora eu já posso escrever o meu vetor B, né? O meu vetor B é o que então? Menos 23,3i menos 12,8j, tudo isso em metro. Se eu quero um módulo de B, né, é só fazer um Pitágoras, a gente já fez isso em vários problemas aqui. Então a gente faz raiz quadrada de menos 23,3 ao quadrado, mais, menos 12,8 ao quadrado.
eleva ao quadrado, tira a raiz, isso aqui vai dar aproximadamente 26,6 metros. E por fim, um ângulo de B ao semi-eixo x positivo, né? Cara, eu acho sempre bom fazer o desenho, vou repetir, né? Ó, vou desenhar esse vetor B. Tem aqui meu eixo y, x, ó. Esse vetor B, percebe o seguinte, né? Ele tem uma componente x negativa, então ele é para o lado de cá. Ele tem uma componente y negativa, então por aqui é assim, né? Então esse meu vetor B, ele vai estar nessa região aqui, ó, nesse meu terceiro quadrante, ok? Então a gente desenha o vetor B aqui, né? Meu terceiro quadrante, e tem que descobrir qual é o ângulo dele em relação ao eixo OX positivo. Ok? Eu vou descobrir primeiro, ó, quanto que vale esse alfa aqui, ó. E depois é só a gente somar 180, ó, que a gente tem o ângulo que ele quer. Beleza? Porque esse ângulo θ, daqui até aqui, nada mais é do que 180 mais alfa. Bom, a gente já sabe achar o alfa, né? A tangente de alfa é cateto oposto, que é sempre a componente no eixo y, dividido pelo cateto adjacente, que é sempre a componente no eixo x. Então, o ângulo alfa eu posso calcular como sendo a inversa da tangente, né? Ok? O arco tangente da componente y, 12,8. Quando a gente faz o desenho, a gente pode deixar o sinal de lado, porque a gente já sabe o quadrante que está, dividido por 23,3. Então a gente acha a alfa aqui que vai aproximadamente 29 graus, né? Ou 28,9 graus, como queira. Daí não esquece que a gente tem que somar os 180, porque daí a gente acha o que a gente quer, né? A gente acha quanto que vale o nosso θ lá. Beleza? Se a gente somar 180, a gente vai ter aqui a resposta final, né? Aproximadamente, ó, 209 graus. Percebe o seguinte, como ele não especificou o sentido, se era o sentido horário ou o sentido anti-horário, essa nossa resposta aqui também poderia ter um valor negativo, tá? Sem problemas. Mas a gente vai ficar aqui com 209, ok?